Olá, muito boa tarde. Hoje, 28 de agosto de 2025, 14 horas e 30 minutos em Portugal continental, e vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, episódio 122. Mas antes, como sempre, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo espiritual, nosso irmão maior, para que nos dê a paz, o amor e discernimento durante este estudo. Também aumentou deste trabalho aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais e a todos aqueles que possam assistir a este estudo. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Então, vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, episódio 122. Relembro-se, estamos na quarta parte das Esperanças e Constelações, capítulo 2, das penas e gozos futuros, e estamos sobre o tema Natureza das penas e gozos futuros. Hoje vamos dar início com a pergunta 965. Pergunta de Allan Kardec. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? E o Espírito da Verdade responde: não podem ser materiais. Dilo bom senso, pois que a luta não é material. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então já a matéria não lhe embota as sensações. Então, nesta pergunta 965, falamos de sofrimentos depois da morte. Relembro a resposta. Não podem ser materiais. Dilo bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então já a matéria não lhe embota as sensações. E com isto, leva-nos a dizer realmente o seguinte: não podem ser puramente físicas as penas e gozos da alma. A mudança de mundos influi a nos dizer que estes haverão de ser de conformidade com o plano que habita. De quando ela muda de faixa, tudo o que a cerca tem afinidade com o seu modo de viver. A matéria, podemos dizer, se purifica, alterando-se as propriedades pelas quais a conhecemos e tomando nomes diferentes. O próprio espírito também passou por várias nomenclaturas, já pertenceu a divisões para chegar à condição de espírito imortal, de espírito consciente. A alma, propriamente dita, não é matéria. Nem a matéria é alma, no seu termo definitivo. No entanto, uma se confunde com a outra por serem interdependentes para manifestarem as suas qualidades. Esse assunto tem outros aspectos que os homens ainda não podem notar. A vida tem os seus segredos para que possas procurar sempre o melhor entendimento sobre as leis naturais. Nada tem de carnal as penas e gozos dos espíritos, a não ser quando estão revestidas de carne. E isso logo traz-nos outros tipos de sensações. O mundo dos espíritos tem várias faixas de vida, e cada uma com sua específica sensibilidade em que o espírito assegura para viver cada vez que subir mais, cada vez que se leve mais por sentir e saber dos que já foram. Quanto mais crescimento, mais felicidade teremos. O espírito, quanto mais livre das paixões inferiores, mais sensível fica para sentir e registrar o mundo que o cerca. Ele compreende, pois, que a alma tem poderes que nós mesmos, no plano da vida, no mundo espiritual, ignoramos, quanto mais os que se encontram na Terra.
envolvidos nestas paixões terrenas como nós estamos, aturdindo os seus sentidos com coisas que para o espírito são ilusórias. A matéria para o espírito ignorante e antiguidades, se assim posso utilizar esta expressão, é uma bênção de Deus, por lhes fazer esquecer as suas artimanhas. Já o espírito, que é mais o espírito livre, este é mais sensível e tudo o que ele pensa já vive. A carne é só um esconderijo para a alma, servindo de amparo para a limpeza do seu karma. Deus não iria criar a lei da reencarnação por brincadeira, simplesmente, mas cria no sentido de despertar valores que o espírito conduz na sua intimidade. E quando se despertar em si a fé no coração humano, ela nos trará grandes prodígios. Nós, seres humanos, ainda não temos condições de viver bem na área do espírito puro. Nós, seres humanos, ainda vivemos na teoria. Somente depois iremos passar para a vivência das realidades espirituais. Esta máxima deve ser meditada e conhecida em todo o mundo. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. É por isso que a atmosfera da Terra se encontra cheia de espíritos esperando assimilar a educação cristã para depois ingressarem em outra faixa da vida, melhor que a atual. Pergunta 966. Porque das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? Vejamos a resposta do Espírito da Verdade. A inteligência que ainda se não absorveu bastante compreende a criança as coisas do adulto? E só demais depende também do que se ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta, esta é a vossa linguagem, para exprimir que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem pode exprimir. Vejam bem esta resposta do Espírito da Verdade. Pois, esta resposta leva-me a pensar em ideias absurdas, não é? É que o homem, por vezes, faz uma ideia absurda das coisas que não tem capacidade de compreender. Falta capacidade de sentir a realidade espiritual. Então ele cria imagens grosseiras de acordo com a sua capacidade de entendimento. A inteligência que ainda não cresceu. Por faltar tempo para o progresso. No entanto, o tempo assegura que no porvir será diferente. Assim como foi para os que se encontram na dianteira. A comunicação humana é incompleta para traduzir as coisas espirituais. Disso já sabemos, porque nós só temos conhecimento daquilo que está ao nosso alcance consoante a nossa evolução, consoante o nosso grau evolutivo que temos. A humanidade, como todos sabemos, passa por fases muito difíceis, capazes de levar ao delírio com grandes esperanças. É hora decisiva da escolha dos caminhos a percorrer. À medida que o homem se instrui e se educa, ele vai tendo uma percepção mais avançada acerca das coisas espirituais, passando a vivê-las, encontrando os seus próprios recursos, maior discernimento.
A teoria em tudo vem depois para depois vir a vivência. Vamos notar que os grandes missionários que estiveram na Terra, sem esquecer o maior de todos que foi Jesus, passando a dar exemplos enobrecidos para a humanidade, sofreram as consequências das suas atividades de amor. E mesmo os que os acompanharam na hora difícil fugiram. Aí a personalidade divina sempre sustenta sozinha os seus nobres ideais. Já Marcos, no capítulo 14, versículo 46, e também no versículo 50, escreveu: Então lhe deitaram a mão e o prenderam. Então, deixando-o, todos fugiram. Ora, pois, na hora do testemunho, somente nós devemos ficar de pé com os nossos ideais de nobreza, para que no amanhã a nossa coragem, no bem que fique como exemplo de luz. As ideias absurdas deverão ceder lugar aos pensamentos de esperança que sempre os missionários nos deixam, escrevendo com a própria vida, usando a própria tinta do próprio sangue. O tempo, e quando eu falo aqui em tempo, estou a falar do tempo conjuntamente com o progresso, vai-nos mostrar o quanto vale o esforço próprio para a autoeducação dos sentimentos. Tudo, no entanto, tem um preço bastante elevado e sacrifícios incomuns. Por deste modo irão despertar os talentos do coração, no sentido que a consciência se tranquilize, tomando-se, fonte de paz. O meio em que vivemos dar-nos-á uma lição de bem ou mal. Contudo, devemos nos preparar para seguir o nosso caminho com os nossos próprios pés. Devemos estimular nos corações a fé, pois a fé é realmente a essência espiritual da luz do coração de Cristo. E em Cristo também. Ninguém esconde o que é. Sabem porquê? Porque Deus lê os nossos sentimentos, tudo aquilo que eles queiram, os sentimentos queiram se manifestar, bem antes de tomarem realidade. Então, se nós já sabemos disso, o que é que temos de fazer? É modificar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras, para não nos envergonharmos diante do Senhor. Assim, as nossas ideias, paixões, se tornarão pensamentos de amor, secundando a nossa boa vontade para o bem, sem barreiras, e o amor, sem condições. Pergunta 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os espíritos puros gozam é exato da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a aventura dos que se precedem e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui a causa da emulação, não do ciúme. Sabem que deles depende consegui-la e para conseguirem trabalham, porém com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram por não terem que sofrer o que sofreram os maus.
Olha que resposta extremamente importante do Espírito da Verdade. Aqui dá-nos o sentido da felicidade. Aqui estamos a falar da felicidade dos bons espíritos. E repito, a felicidade dos bons espíritos consiste em ter uma tranquilidade de consciência imperturbável. Se desvincularam do ódio por amar a todos sem distinção, não têm ciúme por confiar em todas as criaturas, não têm inveja por serem partidários do desprendimento, não surge em seus pensamentos a ambição por terem ingressado em todos os movimentos da caridade. Desconhecem todas as paixões inferiores por amarem constantemente a Deus em todas as coisas. Vivem bem com os seus semelhantes em qualquer faixas da vida. Compreendem as necessidades dos animais e sabem pela vida que levam abençoar a todas as dimensões da natureza, respeitando-a como mãe. A felicidade do justo é essa. No entanto, tudo isso custou um preço, o do trabalho interno nas câmaras sensíveis da consciência, lutando todos os dias, minutos, horas sem tréguas, sem que os outros percebessem e passando, por vezes, como um tolo aos olhos dos intrigantes. A felicidade dos bons espíritos, ela encontra-se dentro do coração, pois o seu maior prazer é fazer bem, sem escolher quem deve receber a ajuda. É o que disse Jesus: o céu se encontra dentro de vós. Os espíritos felizes já encontraram o céu na sua intimidade. Amar é tudo na sua vida, o seu verdadeiro alimento. Eles não experimentam necessidades quais as dos que ignoram a verdade, nem têm angústias e encontram nos sofrimentos estímulos para viverem mais felizes ainda. No entanto, como eu já disse anteriormente, é que a felicidade dos espíritos é proporcional a cada plano que eles alcançaram. Porque somente os espíritos puros encontram e gozam a felicidade suprema, sem mácula. Mesmo que eles estejam em lugares cheios de paixões humanas, eles não se contaminam. São quais os diamantes em meio de lama, brilhando sempre. Há uma infinidade de graus, como todos sabemos, de graus de elevação. Falta uma palavra. Há uma infinidade de graus de elevação onde se vêem espíritos de todas as categorias, gozando de felicidade relativa, mas avançando por saber que ela existe, dependendo do esforço, dependendo do trabalho para a sua conquista. Espíritos puros trabalham sempre em favor dos ignorantes, em favor de todas as faixas espirituais, por ordem de Deus. Eles são conscientes de que todos alcançarão a luz do coração, despertando o Cristo no centro da vida, deixando assim nascer o sol de Deus da sua intimidade. Os benfeitores da eternidade conhecem que a evolução, o despertamento das almas tem uma sequência para nos mostrar a natureza. E isso está refletido em Marcos, no capítulo 4, versículo 28. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Espírito algum saiu das mãos do Criador na condição de anjo desperto para todas as suas qualidades espirituais. Ele surge com a engrenagem das faculdades de todas as faculdades no seu mundo eterno. Porém, essas faculdades serem despertas no decorrer dos tempos. Todos os espíritos nascem perfeitos, por saírem do ambiente divino que é toda perfeição.
porém, nascem sem evolução e vão ocorrendo, como disse Jesus na sequência que a natureza nos mostra. É a mesma lei para todos. E vamos à pergunta 968. Citais entre as condições da felicidade dos bons espíritos a ausência das necessidades materiais, mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? E então o Espírito da Verdade responde: sim, gozo do animal. Porque não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Aqui falamos das necessidades, a satisfação das necessidades materiais. É o que está refletido nesta pergunta 968. A felicidade, como se conhece na Terra, tem muitas nuances na sua posição como situação de prazer. No mundo material, a felicidade, como diz o Espírito da Verdade, é puramente animal, pelos gozos que o homem desfruta por inspiração da carne, ao passo que a felicidade do espírito despertada para a vida maior dos bons espíritos é diferente. Porque em cada degrau da vida da alma, que ela já alcançou, a felicidade se mostra de maneira diferente. Mas sempre deixa-nos entrever que existe a felicidade perfeita nos planos onde o amor é puro e é tudo. Mesmo na Terra, já existe. Na evolução do espiritualismo, pessoas que começam a perceber a necessidade de trabalhar dentro de si mesmo, das modificações morais, de modo a alcançarem o clima da felicidade. Estas pessoas, ao chegarem ao mundo espiritual, encontram mais facilidade de compreender as mudanças que deverão ser operadas nos seus caminhos. Uma coisa devemos dizer a todos: as paixões nascem na intimidade da matéria, para que o espírito possa lutá-la e possa vencê-las. São como que contrastes que educam. Elas embriagam a alma como vinho, mostrando uma felicidade ilusória, mas que existem outras, e a razão da procura dessas outras, mesmo na inconsciência, e o tempo nos diz que devemos ter esperança. O tempo é o grande agente do despertar espiritual, capaz de nos clarear a mente para novos trabalhos, onde a luz passa a despertar os valores do coração. E encontramos muitos homens que sentem-se torturados até à morte por não terem condições de satisfazer os seus gozos materiais. As paixões nos trazem a ansiedade da alma, turvando a sua vida para que eles venham a pensar em outras vidas e sintam outra modalidade de gozos, o gozo do espírito. O animal, no homem, precisa morrer para dar nascimento ao espiritual. São semeados sempre pelos espíritos nobres, pensamentos elevados para todos, sem distinção, mas os seres humanos ainda presos às paixões inferiores não favorecem um ambiente para o nascimento de boas ideias. E eis o que acontece. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Está escrito em Marcos, no capítulo 4, versículo 7. Então, se as sementes da vida, elas são lançadas em todas as direções, em todos os lugares, elas estão chegando até onde nós estamos chegando também. Então temos que prepará-las para recebê-la, respirar esse ambiente de luz, porque isso depende de nós. Não devemos reclamar que Deus esqueceu de nós no mundo. Ele, a bondade divina, dá a todos na mesma medida, só que cada um recebe o que precisa receber. Todos somos diferentes.
na pauta da evolução, que lhe chamamos de despertar espiritual. Não nos deixemos torturar por simples paixão, da qual o mundo da matéria está repleto. Verdadeiramente, ela educa. Se já fazemos parte dos que acompanham o Cristo e desejamos viver a vida que o Mestre ensinou, não precisamos mais desse ambiente negativo. Temos de levantar a cabeça e trabalhar dentro do nosso coração, pela força do coração do Mestre. Conhecemos a verdade e sabemos que ela tem o poder de nos libertar para sempre. Então, sejamos apologistas do amor, pois ele, na feição do mundo e para ganhar corações, ele é caridade. E vamos passar à pergunta 969, que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados que lhes entoar louvores, pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: é uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não quereis, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Então, isento das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando-os progresso dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Aqui, nesta pergunta 969, falamos de gozo dos espíritos puros. Então, o que se deve entender, com base nesta resposta, o que se deve entender sobre a contemplação dos espíritos puros em torno de Deus, que as velhas e corcomidas filosofias teológicas ensinam, são alegorias, sugestionadas pela percepção intuitiva que têm, pelas faculdades que possuem. No entanto, não sabem interpretar as belezas da criação. Os espíritos cantam louvores a Deus, mas é na execução do trabalho em que se empenham, na disseminação da harmonia universal. Vejamos o seguinte, que a própria natureza, em todos os seus departamentos da vida, canta louvores. Desde o átomo às galáxias. Todavia, o seu canto é dinâmico, avançando por ser cinetismo da lei universal. Nada há no universo sem movimento. Se nada para, como os espíritos puros, que chegam à perfeição, poderiam somente contemplar o Criador? Vejamos. É que o próprio o próprio Jesus disse que o Pai trabalha sempre e que ele opera constantemente. Comparar então. É que esses agentes de Deus, de quem tanto falamos, são espíritos altamente identificados com o Pai e que viajam por toda a criação, com destinos que os homens conhecem, levando a verdade e sustentando a fé e a ciência em todos os ambientes. Eles trabalham mais do que aquilo que a gente pensa, pois são co-criadores da eternidade. A todos aqueles que receberam corpos materiais como nós,
tem que se dizer com alegria e amor a todos que comecem o despertar nos seus lares, estendendo uns pelos outros e preparando se for caso, seus filhos para os trabalhos do futuro. Aqueles que não tiverem a oportunidade de reunir-se num lar com o cônjuge e filhos, que abracem outros trabalhos, sigam avante. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciando-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Está escrito em Marcos, no capítulo 5, versículo 19. Então, como é que nós podemos entender isto? Eu acho que podemos entender que devemos sempre estar presentes no lar, anunciando sempre o bem que recebemos do Senhor, no sentido de estimular os companheiros nos caminhos para a crença nas coisas espirituais. O lar torna-nos a dizer, como é célula de toda a sociedade. E que procurar viver dentro dele, que a sua harmonia se irá irradiar por todo o nosso caminho. Adoremos a Deus. E podemos mesmo adorar a Jesus, mas faça o que ele sempre faz. Trabalha constantemente por dentro do coração e por fora para que possamos adorar o Espírito e verdade ao Criador de todas as coisas. Então, felicidade somente se faz o trabalho do bem, no amor sem fronteiras e na caridade que sempre se salva. Se os homens já descobriram no trabalho a base da sua própria vida, do bem-estar social, como poderiam os anjos do Senhor ficar na inércia? Não é? Acho que é uma pergunta que é importante. É que o trabalho dos espíritos puros não cabe à mente humana entender. Os pensamentos educados na harmonia divina se irradiam como mensagens por toda a criação, e os seres menos despertos absorvem alguns raios para as suas próprias mentes. Aí tudo melhora. Quando os pensamentos dos espíritos puros chegam à Terra, tudo se modifica. O comportamento dos homens, a lavoura, a pecuária, a amizade, o amor, a caridade, enfim, tudo toma uma tonalidade benfeitora e os povos se entrelaçam mais na fraternidade. Pois se as línguas houvessem de se fundido numa só, e como se houvessem fundido numa só. Então, se temos alguma tendência para a inércia, que nós nos salvemos dessa prisão das trevas e trabalhemos, se possível for, ingressando nos movimentos de caridade, sem barreira de crença e de partidos, para que Jesus seja sempre o Cristo Deus na cidade do nosso coração, onde Ele sempre habitou e habita. E vamos continuar, só aqui um segundo, que houve aqui um problema. Estou a tentar resolver rapidamente. E vamos então para a pergunta 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? E o Espírito da Verdade responde: são tão variados como as causas que determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são de superioridade. Podem resumir-se assim:
Invejam os que lhes falta para ser felizes. Não vos obtêm verem a felicidade e não na poderem alcançar. Apesar de pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e podem satisfazer eis que os tortura. Aqui vamos aqui só ver que nós aqui estamos a falar de sofrimento dos espíritos, não é? É que o sofrimento dos espíritos inferiores, eles consistem. Estou a ter aqui um problemazinho. Eles consistem nas sequências do desrespeito às leis naturais, aquelas que marcam a harmonia da criação. Assim elas são variáveis. Somente depois da vivência pelos canais da dor é que as almas despertam no rigor dos padecimentos. Aí reconhecendo que a obediência será o melhor caminho na conquista da sua paz de consciência. Deus, como todos sabemos, sendo onisciente, fez todos os espíritos assim, sabendo que iríamos passar por esses caminhos para o devido aprendizado. Os espíritos puros não sofrem. Somente têm alegrias mais apuradas, nascidas da vivência, nas diretrizes que o Criador traçou para a felicidade de todas as criaturas. A vinda de Jesus Cristo foi um ato de misericórdia de Deus para a humanidade. Jesus Cristo trouxe e entregou a todos os povos o seu Evangelho, força educadora em todos os rumos, e no mundo já conhece de sobra a sua eficácia. Os espíritos superiores são reconhecidos como tais, pelo seu procedimento da vida, eles têm maturidade, e para chegar onde se encontram, somente o fazem pelas vias do tempo, qual a massa de fazer pão. É necessário tempo para a ferramenta, não é ferramenta, mas para a fermentação, queria dizer indispensável, que fazer com todos os espíritos inferiores nos seus sofrimentos. O que é que acham? Trabalhar, é isso mesmo. Com esses irmãos com paciência, orando por eles e dando-lhe exemplos de fé, de confiança, solidariedade e, sobretudo, de amor. E pergunto, por que tolerar? Porque os benfeitores espirituais que os assistem passaram pelos mesmos caminhos. A inferioridade induz aos espíritos inferiores as paixões degradadas ao ciúme, ao egoísmo, também ao orgulho, à violência, enfim. A ignorância é filha da infância espiritual, capaz de levar a alma aos maiores sofrimentos. As almas são torturadas pelo que ainda não adquiriram, do modo que os espíritos superiores conquistaram. No entanto, isso tudo passa, e o amanhã nos irá mostrar que, sendo todos filhos de Deus, Ele não nos deixa órfãos. Somos todos herdeiros da divina felicidade. A consciência, com o tempo, torna-se um celeiro de paz que nunca se perturba. Deus fez as consciências para servirem a sua morada, e Cristo não deixa de aparecer por lá, como sol na obediência do Criador. E voltando a um pequeno apontamento, Lucas, do capítulo 5, versículo 39, está escrito:
e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. É que o espírito, amadurecido pelo tempo, tem no seu celeiro de conhecimento o divino vinho. As suas experiências são as verdadeiras, e quem a escuta não dá ouvidos aos espíritos equivocados. Todos nós procuramos a palavra de Jesus, porque o seu evangelho é fonte de vida, é vinho de Deus, na excelência do seu paladar. Quantos falsos cristos já surgiram e quantos deverão surgir? Mas, no entanto, isso não foi conferir, isso é para conferir perdão, o verdadeiro, pelo paladar do seu vinho, que não é igual a nenhum. Quem já se sorveu dele, nunca mais procurará outro. O sofrimento dos espíritos inferiores é falta de despertamento espiritual. Eles não sabem o que fazem. Quando souberem cessar a dor pela falta da ignorância que a gera. Os espíritos desencarnados estão ligados à humanidade por laços profundos, à qual sempre somos devedores, desejando lutar junto a todas as criaturas que se encontram na Terra até verem e sentirem o nascimento da nova Terra e do novo céu, na certeza de que os corações deverão conhecer e viver o amor para sempre. É feliz somente que conheceu e vive. E vive a verdade. E vamos então passar para a pergunta 971. Só está aqui um bocadinho lento, está aqui um pequeno problema, mas estou a tentar resolver para podermos continuar. E vamos continuar. Pergunta 971, de Allan Kardec. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? E o Espírito da Verdade responde: sempre boa. Está claro da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento o que lhes parecem suscetíveis de lhe deixarem levar, e que são muitas vezes os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. E Kardec reforça a pergunta: assim, a morte não nos livra da tentação? E o Espírito da Verdade responde: não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, pois lhes falta o auxílio das paixões materiais. Então, aqui falamos nesta pergunta 971 de influência espiritual. A influência de uns espíritos sobre os outros são sempre boas, quando os primeiros são bons. Em relação aos espíritos inferiores, certamente que a influência exercida por eles é má. Assim são igualmente as influências dos espíritos inferiores sobre os homens. Eles, sendo de maus pendores, atrairão espíritos da mesma faixa. O caso todo é de sintonia. Atração irresistível dos corações do mesmo nível. Nota-se nos dramas das opções que os espíritos que se ligam aos seres humanos com os quais se identificam como a erva daninha na árvore, sugando as suas energias em verdadeira simbiose. Para o desligamento necessário,
se faz que um deles mude os pensamentos. Do contrário, não adiantará o desligamento violento devido ao encarnado procurar pela vida outro ou outros da mesma sintonia de vida. Então as paixões desregradas são indício de que por trás delas existem mentes influenciando os que vivem na carne por diversas maneiras. O mesmo trabalho de desopção são as mudanças de comportamento do obsidiado, pelos processos ensinados por Jesus, fazendo do velho homem do mal um novo homem de bem. Sintonia é justiça. E quem vive e pensa no mal o atrai para canais que por vezes conhecem. Espíritos ainda perversos procuram desviar do bem a que quem queira ajustar-se às suas hostes, mas que tem no fundo do coração algo mal. Eles forçam as más ideias, e se o candidato resiste o fim, será salvo das influências dessas almas, que ainda não acordaram para a luz da compreensão. Todos os homens que estagiam na terra são mais ou menos obsidiados, por ainda existir no seu âmago vibrações idênticas às dos obsessores. No entanto, quando o Evangelho passa a ser vivido por esses corações, eles travam lutas terríveis, uns querendo vencer o outro. Todos temos de enfrentar essa guerra que é mais difícil, a guerra íntima. O próprio corpo, acostumado pelas vibrações negativas, rejeita o condicionamento do bem. O que é preciso é aumentar a fé e confiar em Jesus como guia de todos nós. Ele espera isso para ajudar melhor. Devemos recordar quando Paulo pregava aos judeus, uma multidão deles, e os espíritos inferiores que os seguiam influenciavam os seus tutelados para irem contra as ideias do convertido de Damasco, quando elas eram para as mudanças de comportamento e libertação dos escravos do mal. Está escrito nos Atos Apóstolos. Mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja e de blasfemando, contradiziam o que o Paulo falava. Então, é que os espíritos inferiores usam destas oportunidades para influenciarem os médios que estão em constante comunicação com eles. Mas Jesus é o libertador cósmico, que desconhece barreiras para ajudar. Os seus tutelados, que se submeteram aos braços da cruz, no maior exemplo de amor da história universal, ele reúne a força divina no seu coração de luz para servir de alimento à humanidade toda. Agora, pelos processos de comunicação dos espíritos benfeitores, é que os homens estão conhecendo verdadeiramente quem é Jesus. E na verdade dizemos que ele é muito mais do que pensamos. Mais tarde conheceremos. Ele é a vida para todos nós, para nós outros, dos dois planos da vida, encarnados e desencarnados. Então, se queremos boas influências, sejamos bons na bondade de Jesus, do contrário, seremos como que jogos de espíritos que ignoram a verdade. E por hoje, vamos ficar por aqui. Mas primeiro, antes de partirmos da realidade, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus. Aumentou deste trabalho. Aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, por ter-nos dado este momento de paz, de amor, de discernimento no estudo.
deste episódio 132 do Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, e que permaneças sempre connosco e sempre no nosso coração, e que assim seja. Obrigado por terem assistido. Espero que tenha sido do vosso agrado este estudo. Para a semana voltarei com o episódio 123. Muita paz, muito amor para todos vós. Que assim seja.